Escolha qualquer mulher que quiser, o xerife disse, e o fazendeiro solitário escolheu a mulher estéril. Você já imaginou como era a vida nos tempos antigos lá no sertão brasileiro, quando uma escolha feita em plena praça podia mudar o destino de uma mulher para sempre? Pois naquela manhã quente, no meio da poeira levantada pelos cavalos, o impossível aconteceu. O xerife reuniu todas as moças da vila, cada uma com o vestido gasto, cabeça baixa, e anunciou em voz alta: Samuel, escolha qualquer mulher que quiser. Samuel, o fazendeiro mais forte e desejado de toda a Serra Brava, caminhou devagar, olhando cada rosto. Rita segurou o próprio pulso, tremendo de expectativa. Joana ajeitou o vestido para parecer mais bonita. Beatriz até abriu um sorriso tímido. Mas então, o silêncio cai como um trovão. Samuel passa direto pelas três, para diante da mulher magra, escondida sob um saco de estopa na cabeça. A única que ninguém queria ver. A única que a vila inteira chamava de inútil. Diante de todos, ele aponta para ela. Ninguém entendeu nada naquele momento, mas no final, você vai ficar em choque com o que realmente aconteceu e com o motivo que levou Samuel a fazer a escolha mais inesperada daquele ano. Agora me conte, de que cidade você está assistindo essa história? A manhã amanheceu pesada sobre Serra Brava. O vento seco arrastava poeira pela praça principal e o sino da igrejinha batia lento, como se anunciasse um julgamento. Naquele tempo, início dos anos 1900, algumas tradições antigas ainda resistiam, mesmo que fossem duras como pedra. Uma delas era a chamada Feira das Noivas, um costume que fazia as mulheres solteiras da vila, todas maiores de idade, se apresentarem diante do xerife e dos fazendeiros disponíveis. A praça estava cheia. Homens falavam baixo, mulheres cochichavam e as moças alinhadas tremiam mais de nervoso do que de frio. Rita, Joana e Beatriz estavam entre elas, jovens de pouco mais de 20 anos, vestidas com roupas gastas, mas limpas, tentando parecer o mais apresentáveis possível. A tensão só aumentou quando o xerife Nogueira, um homem de mais de 50 anos, bigode grosso e postura rígida, levantou a voz. Senhoras e senhores, vamos começar. O fazendeiro Samuel Duarte chegou. Um burburinho correu pela multidão. As mulheres levantaram o queixo, os homens se ajeitaram e até os cavalos pararam de arrastar as patas. Samuel vinha caminhando pela estrada de terra. Alto, ombros largos, braços fortes de quem vivia no lombo do cavalo e no manejo da terra. Era jovem, bonito, musculoso e carregava aquela presença que fazia qualquer pessoa abrir espaço. Mas seus olhos guardavam uma solidão que ninguém entendia. Quando Samuel parou diante do grupo, as três moças mais à frente se aprumaram, quase disputando quem piscava primeiro. Bom dia, Samuel, disse o xerife. Pode escolher qualquer mulher que quiser. O silêncio se espalhou como um véu pela praça. Mas havia mais uma figura no final da fila. A última mulher. A única que ninguém ousava comentar. Ela estava magra, com um vestido simples e velho, o corpo todo encolhido, e um saco de estopa cobrindo a cabeça. Todos sabiam quem era. Aline, a moça rejeitada pela vila desde que perdera um bebê anos atrás. Depois disso, disseram que ela era estéril, e a crueldade das pessoas a fez esconder o rosto sempre que saía de casa. Enquanto todos esperavam que Samuel escolhesse entre as três moças mais bonitas, ele fez algo que ninguém previu. Ele caminhou, devagar até o fim da fila. Parou diante da mulher com o saco na cabeça. O coração da plateia veio à boca. O xerife franziu a testa, confuso. Rita prendeu a respiração. Joana cobriu a boca. Beatriz ficou branca. Samuel ergueu a mão e apontou sem hesitar. É ela, disse com voz firme. Aline deu um passo para trás, assustada, sem acreditar. O xerife engoliu seco. Tem certeza, Samuel? Quer pensar mais um pouco? Não preciso pensar, respondeu ele. Eu escolho ela. A praça inteira murmurou. Chocada! Algumas mulheres abanaram o rosto.
Homens balançaram a cabeça em desaprovação e as jovens da frente quase não conseguiram esconder o desgosto. Aline tremia por baixo do tecido que cobria seu rosto. Por um momento, ninguém respirou. Até que Samuel se aproximou dela e falou num tom baixo, respeitoso, que só ela pôde ouvir. Você não está sozinha, não hoje. E estendeu a mão para guiá-la. Aline hesitou, mas tocou a mão dele, fria de medo, mas viva. Aquele gesto simples, naquele sertão, seria o início de algo que mudaria não só suas vidas, mas a história inteira da vila. Samuel caminhava ao lado de Aline pela praça e cada passo parecia pesar como chumbo. Ele sentia dezenas de olhos sobre si, curiosos, julgadores, incrédulos. E sabia que aquela decisão não seria aceita facilmente pela vila, mas não voltou atrás. Seu rosto mantinha uma firmeza quase inabalável, mas por dentro ele também sentia uma inquietação antiga, algo que o acompanhava desde que perdera seus pais. Para a febre da estiagem. Enquanto atravessavam a praça, Rita murmurou: "Isso é um absurdo. Ele escolheu por dó. Só pode." Joana, quase roxa de raiva, respondeu: "Um homem como Samuel merecia alguém melhor, não uma mulher escondida atrás de um saco." Beatriz apenas cruzou os braços com um sorriso amargo. "Veremos quanto tempo isso vai durar." Samuel ouviu tudo, mas não reagiu. Apenas olhou para Aline e disse num tom que misturava firmeza e gentileza: "Vamos, a fazenda é sua casa agora." Apertou o pano que segurava o saco ainda preso na cabeça. Sua voz saiu fraca, quase quebrada. "Samuel, por que fez isso? Eu não sou como as outras." Ele parou, respirou fundo e falou como quem escondia sua própria dor. "Porque eu conheço o peso de ser apontado e de não ter escolha quando se é julgado pela aparência ou pelo passado." Aline baixou o rosto, sentindo um calor estranho no peito. Ninguém jamais havia falado com ela sem desprezo. Ao chegarem aos cavalos, Samuel ajudou-a a montar. Seus dedos tocaram os dela de forma cuidadosa, como quem tem medo de machucar. Ela se surpreendeu. Não estava acostumada a ser tratada com delicadeza. Durante o caminho até a fazenda, o sertão se estendia vasto. Cercas de madeira, arbustos secos, um rio quase sem água serpenteando ao longe. Era um cenário duro, mas belo. E sob aquele céu quente, os dois seguiam em silêncio, cada um afundado em pensamentos que nunca haviam dividido com ninguém. Quando chegaram à fazenda, Samuel desmontou. Primeiro lhe ofereceu a mão para ajudá-la a descer. "Aqui ninguém vai te ridicularizar", prometeu ele. "Enquanto estiver comigo, terá respeito." Aline hesitou, a voz presa. E se eu falhar?" Samuel balançou a cabeça devagar. "Falhar, Aline? Eu não te escolhi por beleza nem por disputa. Eu só vi alguém que precisava de um lugar, assim como eu já precisei." Ela respirou fundo. O saco ainda cobria seu rosto, mas suas lágrimas já começavam a umedecer o tecido. "Obrigada, Samuel. Nem sei o que..." "Não diga nada agora", respondeu ele. "Vamos com calma. Aqui não precisa ter medo." Naquele instante, simples, silencioso, íntimo, havia uma fagulha, algo pequeno, mas real, e que com o tempo ainda se tornaria o tipo de amor que o sertão inteiro jamais esqueceria. A história mal tinha começado, mas o destino deles já estava sendo costurado. Me diga, já se inscreveram no canal? Porque vem muita história da época que você vai amar. A notícia da escolha inesperada de Samuel se espalhou por Serra Brava antes mesmo de ele chegar de volta à fazenda. O vento quente carregava comentários, julgamentos e até indignação. Para muita gente, aquilo era quase uma afronta à tradição da vila. E o xerife Nogueira, sem querer, acabou no centro da confusão. No fim da tarde, quando o sol se escondia atrás do morro, o xerife estava sentado na varanda de sua casa, limpando a espingarda, quando ouviu passos apressados. Era Bento, um fazendeiro vizinho, homem de mais de 40 anos, conhecido por ser influente e arrogante. "Xerife!"
chamou ele, sem sequer tirar o chapéu. O senhor viu o que aquele rapaz fez hoje? Escolher a estéril? Isso é um desrespeito à tradição. Nogueira ergueu os olhos, sem demonstrar emoção. Bento, Samuel é maior de idade. Pode escolher quem quiser, a lei é clara. Bento bufou, andando de um lado para o outro. A lei, xerife, pode até permitir, mas a lógica não. Para que um fazendeiro jovem, forte, procurado por todo mundo, vai pegar uma mulher que nem mostrar um rosto mostra? Isso é coisa de quem perdeu o juízo. Nogueira fechou a espingarda com calma. Talvez você esteja esquecendo que a moça também é gente. E das boas. Bento zombou. Boas? Boas para quê? Não serve nem para dar herdeiro. Nesse exato momento, uma sombra apareceu na porta. Era Dona Zefa, esposa do xerife. Mulher sábia, mais de 60 anos, sempre atenta ao que se passava no vilarejo. Ela se aproximou devagar e respondeu antes mesmo que o marido abrisse a boca. Herdeiro se cria, Bento. O que importa é ter coração. E aquela moça sofreu mais do que você aguenta imaginar. Bento ficou sem graça. Murmurou algo inaudível e se retirou. O xerife suspirou. Zefa, o povo vai cair em cima dela e em cima dele também. Dona Zefa cruzou os braços. Quem tem coragem de ir contra a maldade do povo merece respeito. Samuel não escolheu por brincadeira. Aquilo tinha sentido, mesmo que ninguém enxergue ainda. O xerife concordou com um aceno lento, como se carregasse o peso de séculos nas costas. Tomara que esse sentido apareça logo, Zefa, antes que a língua desse povo faça estrago. Enquanto isso, na estrada para a fazenda, Samuel seguia firme ao lado de Aline, mas a cada quilômetro, sua responsabilidade crescia. Ele sabia que, a partir daquele dia, qualquer passo mal dado poderia virar motivo de fofoca. E Aline, mesmo em silêncio, sabia que carregaria o rótulo que a vila empurrou sobre ela. Quando avistaram a porteira da fazenda, Aline finalmente falou, com a voz tremida. Samuel, você me escolheu diante de todos, mas quando o xerife gritou aquilo, você já sabia o que ia fazer? Samuel segurou a rédea com firmeza. Seu tom foi direto, sem mistério, mas cheio de algo profundo. Sabia, desde antes de sair de casa. Aline virou o rosto para olhar para ele, mesmo sob o saco que a escondia. Mas por quê? Por que eu? Samuel respirou fundo. Seu olhar se perdeu no horizonte da própria fazenda. Porque às vezes, Aline, a gente enxerga luz onde ninguém mais vê. E eu vi. Ela apertou as mãos, sentindo algo se quebrar dentro de si. Não era medo, era a sensação de ser vista pela primeira vez em anos. O xerife anunciara uma escolha. O povo esperava um espetáculo. Mas o que Samuel fez naquela manhã não foi impulso, nem pena. Foi o início de um destino que ninguém imaginava. E Serra Brava estava prestes a descobrir isso. Tarde demais para voltar atrás. A notícia correu tão rápido que quando Samuel retornou à vila no dia seguinte para comprar mantimentos, a praça já estava lotada de olhares curiosos e comentários venenosos. Ele mal desceu do cavalo quando Rita, a mais falante das jovens rejeitadas, atravessou o caminho dele com o rosto quente de indignação. Samuel, posso te perguntar uma coisa? Disse ela, cruzando os braços. Ele respondeu com calma. Pode. Por que você apontou para ela? Aquela mulher nem mostrou o rosto. Ela não vale a metade de qualquer moça daqui. Samuel se deteve. Olhou Rita nos olhos, não com raiva, mas com firmeza. Rita, valor não se mede pela roupa nem pelo que o povo fala, e eu não devo explicações para ninguém. Rita abriu a boca, mas não encontrou resposta. Joana, que vinha logo atrás, tentou consertar. Samuel, não estamos dizendo que você fez errado, mas a vila toda fala que ela é estéril. Você sabe como é. Ele cortou. Eu sei exatamente como o povo daqui é. Julga antes de conhecer. A multidão assistia em silêncio. Alguns homens cochichavam, mulheres abanavam o rosto para disfarçar a tensão. O clima pesou ainda mais quando o próprio xerife se aproximou, pisando firme, como se estivesse enfrentando um estouro de boi.
Samuel, posso falar contigo um instante? Pediu ele. O fazendeiro assentiu e os dois se afastaram alguns metros. Filho, a vila está comentando sem parar. Dizem que você fez uma loucura. Só estou dizendo isso porque conheço sua família. Respeitava muito seu pai. Samuel não levantou a voz, mas seu tom foi carregado de verdade. Eu escolhi Aline porque quis. Não, eu fui enganado, nem pressionado. Eu vi algo nela. O xerife coçou o queixo. Algo. Alguém que não merecia a vida que estava levando. E alguém que não tinha mais ninguém. Nogueira respirou fundo. Samuel, você é bom demais para esse mundo. O fazendeiro ajeitou o chapéu. Não, xerife, eu só tento fazer o que é certo. Enquanto isso, na entrada da praça, Aline esperava com o saco sobre a cabeça, encolhida, tentando ocupar o menor espaço possível. Ela ouvia alguns comentários distantes, mas não conseguia distinguir tudo. Ainda assim, sentia o peso de cada olhar atravessando o pano. De repente, ouviu passos. Samuel voltou até ela. Aline, vamos embora. Aqui ninguém tem nada a dizer sobre a sua vida. Ela hesitou antes de falar, a voz vulnerável. Eu ouvi alguém dizer que você se arrependeu. Eu? Samuel ergueu o queixo. Nunca dei motivo para pensar em isso. Mas todos comentam. Dizem que você deveria ter escolhido outra. Samuel se aproximou um pouco mais. O tom dele foi leve, mas firme como pedra. Aline, eu não vim até a praça te buscar por engano. Eu apontei para você porque foi você quem eu quis levar comigo. Ela engoliu seco, surpresa com a certeza dele. Ele completou. E vou repetir quantas vezes for preciso. Aline respirou fundo pela primeira vez, desde que fora escolhida. O povo encarava os dois como se assistisse a um milagre ao contrário. Mas, na verdade, era o início silencioso de um amor inesperado. E naquele sertão duro, onde a seca rachava o chão e o preconceito rachava almas, duas vidas começavam a se encontrar no meio da tempestade. Se você está gostando da história, não esqueça de deixar o like. Isso ajuda demais para que novas histórias dessa época continuem chegando para você. Quando Samuel e Aline chegaram à fazenda, o sol já se escondia por trás do mourão da porteira. A casa grande, simples mas imponente, ganhava um brilho alaranjado que parecia abraçar o campo inteiro. O silêncio do entardecer só fazia aumentar o peso do momento que viria a seguir. Samuel desceu do cavalo e foi até ela. Aline permaneceu imóvel na cela, como se não soubesse se tinha permissão para se mexer. Pode descer com calma, disse ele, oferecendo a mão. Ela hesitou por longos segundos. Tocou a mão dele devagar, como quem tem medo de ser rejeitada até pelo ar. Quando seus pés tocaram o chão, Samuel ficou um instante observando aquela figura miúda, frágil, com o pano cobrindo o rosto como uma segunda pele. Ele respirou fundo. Aline, aqui você não precisa usar isso. Ela recuou meio passo. Samuel, por favor, não me peça isso agora. O tom dela não era de rebeldia, era de pavor. Ele falou devagar, com cuidado. Eu não estou te mandando. Só estou dizendo que você não precisa se esconder de mim. Aline apertou o tecido com as duas mãos, como se aquele saco fosse a única coisa que a mantinha inteira. Samuel, a última vez que tirei isso na frente de alguém, ouvi coisas que nunca mais consegui esquecer. Ele se aproximou, mas não tocou nela. Respeitou o espaço. O que falaram foi culpa deles, não sua. Ela balançou a cabeça. Disseram que eu trazia má sorte, que meu rosto lembrava o dia em que perdi minha criança, que era melhor me esconder do que ser vista. Samuel sentiu o peito apertar, não de pena, mas de indignação. Você não deve nada ao mundo, Aline, e nada a ninguém desta vila sabe da sua história. Ela finalmente ergueu a cabeça, ainda com o saco, e sussurrou. Mas, e se você também se decepcionar? Samuel deu um passo à frente e disse baixo. Eu não te escolhi pelo rosto. Essas palavras atravessaram o coração dela como um raio de luz inesperado. Por alguns segundos, ela ficou imóvel. Depois,
Com mãos trêmulas, moveu os dedos até a costura do saco. Se eu tirar, promete não olhar com espanto? Perguntou com um fio de voz. Prometo. Devagar, como quem desfaz um nó eterno, Aline puxou o pano para cima. O saco deslizou pelo rosto dela, revelando uma mulher bonita, mas marcada pelos anos de dor. Olhos tristes, pele fina, expressão que carregava memórias demais para alguém tão jovem. Samuel não desviou o olhar, não arregalou os olhos, não demonstrou choque. Ele apenas disse: "Você é mais forte do que imagina." Aline quase desabou em lágrimas. Ninguém reagira assim antes. Sempre que alguém via seu rosto depois da tragédia, parecia olhar para um fantasma. Mas Samuel a encarava como se finalmente estivesse diante da verdade, e não de um erro. Ela tentou se justificar, a voz embargada. "Samuel, eu não sou feia, eu sei. Mas desde aquele dia, parece que tudo desabou em mim. Eu virei lembrança viva do que perdi." Ele respondeu sem desviar os olhos. "E ainda assim está de pé. Isso diz mais do que qualquer rosto." Aline respirou fundo pela primeira vez em anos. "Obrigada. Você está sendo mais gentil do que eu esperava." Samuel sorriu de um jeito discreto, quase tímido, algo raro nele. "A fazenda é grande, há muito trabalho, mas antes de tudo, quero que saiba que aqui você tem um lugar. Não precisa se encolher." Ela olhou para a casa, para o campo, para o homem diante dela. "Então, posso ficar sem o saco?" Perguntou com um sorriso tímido que parecia querer nascer. "Aqui pode ser quem você realmente é." Aline segurou o saco nas mãos, amassando o pano, e pela primeira vez teve coragem de deixá-lo cair no chão. Já não era apenas um pano, era um pedaço do passado sendo deixado para trás. E Samuel, ao vê-la assim, sentiu algo mexer dentro dele, algo que ele não ousava nomear ainda. Mas a vida dos dois estava apenas começando a se entrelaçar. Aline acordou cedo na manhã seguinte. O sol ainda nem tinha subido direito, mas ela já estava de pé, sentada na beira da cama, olhando pela janela da casa grande. A vista era bonita. O curral ao longe, o pasto seco balançando ao vento, o canto distante de um galo anunciando o novo dia. Mas dentro dela, a paisagem era diferente. Era feita de memórias dolorosas que nunca cicatrizaram de verdade. Ela desceu devagar a escada de madeira, ainda desconfiada daquele novo mundo. Quando entrou na cozinha, encontrou Samuel reacendendo o fogão de lenha. Ele a notou pelo canto do olho e soltou um leve sorriso. "Dormiu bem?" perguntou ele sem virar todo o rosto, dando espaço para ela se sentir à vontade. "Não muito", respondeu Aline. "Ainda estou tentando entender tudo isso." Samuel colocou a chaleira no fogo. "É normal. A fazenda é grande e a mudança foi brusca, mas você não precisa ter pressa." Aline observou o ambiente, as panelas de cobre penduradas, o cheiro da lenha queimando. Era um lugar simples, mas acolhedor. Ainda assim, algo dentro dela parecia sempre prestes a fugir. Depois de alguns segundos de silêncio, Samuel perguntou num tom cuidadoso: "Aline, se você quiser falar sobre o que aconteceu no seu passado, eu estou aqui." Ela baixou os olhos para as próprias mãos. Demorou alguns instantes para saber se conseguia abrir a ferida que escondia há tanto tempo. "Samuel, você sabe por que me chamam de estéril?" "Sei o que o povo fala", respondeu ele. "Mas o povo fala muita coisa sem saber de nada." Aline respirou fundo, segurando as lágrimas. "Eu já fui mãe." Samuel parou. O barulho da chaleira fervendo ficou mais nítido no ambiente silencioso. Aline continuou: "Meu filho nasceu fraco, muito fraco. Eu não tinha parteira, não tinha ajuda. E a febre levou ele antes de completar um dia." Ela limpou o canto do olho. "E quando isso aconteceu, disseram que a culpa era minha. Disseram que meu corpo não prestava, que eu era uma mulher quebrada. Depois de um tempo, eu mesma comecei a acreditar." Samuel se aproximou, mas parou a poucos passos, sem invadir o espaço dela. "Aline, ninguém tem direito de dizer isso. Você perdeu um filho.
não a sua dignidade. Ela exalou o ar que parecia carregado de anos. O pior não foi perder ele, foi o que veio depois. As pessoas passaram a se afastar. Paravam de falar comigo na rua. E um dia, alguém disse que eu deveria cobrir meu rosto, que eu trazia lembranças. Samuel franziu o senho indignado. Quem disse isso? Não importa mais, respondeu ela com um sorriso triste. A vila toda aceitou essa ideia. Então eu aceitei também. Ele deu mais um passo. E quanto a você, Aline, você acreditou mesmo nisso? Ela ergueu os olhos pela primeira vez encarando Samuel com firmeza. Acreditei. Até ontem. Esse ontem significava o momento em que ele estendeu a mão para ela, quando toda a vila a desprezava, e ele a viu como pessoa. Samuel respirou. Vou te dizer algo e quero que acredite. Você não está quebrada. Você só foi machucada por um povo que não sabe amar. Aline apertou o pano do avental. E você, Samuel? Por que você entendeu isso tão rápido, se ninguém mais entendeu? Ele desviou o olhar, como quem revela um próprio fantasma. Porque eu também já fui julgado, de um jeito que ninguém imaginaria. Ela ficou curiosa, mas percebeu que aquele não era o momento de pressioná-lo. Samuel mudou de assunto de forma suave. Venha, quero te mostrar a parte da fazenda que fica perto do rio. Lá dá para respirar melhor. Aline assentiu. Os dois caminharam juntos para fora da casa. O vento soprava leve, movendo o capim seco. Aline sentiu, talvez pela primeira vez em muitos anos, que não estava carregando aquela dor sozinha. O que ela não imaginava era que aquele passado que tanto a machucou, um dia se tornaria parte da reviravolta mais emocionante de sua vida. Agora, me diga uma coisa. Vocês conseguiriam viver nessa época antiga, com tantas dificuldades assim? A rotina na fazenda começou de um jeito tímido, quase silencioso, como se Samuel e Aline estivessem tateando um território novo, cheio de receios e histórias não ditas. Não havia intimidade, nem proximidade forçada. Cada passo era medido, cada palavra tinha peso, e isso tornava tudo ainda mais intenso. Aline passava os primeiros dias conhecendo a casa grande. Caminhava devagar pelos cômodos, tocando os móveis como se tivesse medo de quebrar algo. A cozinha, o quarto simples reservado para ela, o depósito de mantimentos, o alpendre onde o vento soprava mais forte, tudo parecia enorme demais depois da vida pequena que levava na vila. Uma manhã, enquanto varria a varanda, Samuel apareceu com um balde de água e disse: não precisa fazer tudo sozinha, aqui o trabalho é dividido. Ela baixou a vassoura, surpresa. Eu posso cuidar disso? Estou acostumada. Samuel deixou o balde no chão. Não quero que pense que veio para cá como empregada. Você está aqui porque eu quis. Então, vamos trabalhar juntos. Aline respirou fundo. Estava tão habituada a carregar peso sozinha que estranhou a ideia de dividir qualquer tarefa. Está bem, disse, tentando sorrir. Os dois passaram parte da manhã lavando a varanda, um de cada lado. O silêncio entre eles não era desconfortável, era apenas novidade. Conforme o sol subia, Aline arriscou a primeira pergunta desde que chegara. Samuel, você sempre viveu aqui? Desde menino. Meu pai me ensinou tudo. Plantar, cuidar do gado, tratar da terra e também a honrar a palavra. Aline parou sua escovação por um instante. Ele devia ser um homem bom. Samuel assentiu, mas seu olhar se perdeu. Era. E, quando ele e minha mãe morreram na febre, eu prometi manter tudo de pé sozinho. Foi assim que aprendi a ser duro. Aline percebeu que havia dor ali, mas não insistiu. O silêncio voltou, suave, compreensível, como se ambos soubessem que ainda não era hora de abrir todas as feridas. Por volta do meio-dia, enquanto Samuel ajeitava o arado para o trabalho da tarde, Aline apareceu com uma jarra de água fresca. Ele limpou o suor da testa e agradeceu. Você não precisa se preocupar com isso, disse ele. Não estou preocupada. Só achei que estivesse com sede. Samuel bebeu a água e devolveu a jarra. Obrigado. Mas Aline, pode ficar tranquila. Você é livre aqui. Ninguém vai te dar ordens. Ela ficou parada,
olhando para ele com um certo espanto. Faz tanto tempo que não ouço isso, que mal sei o que significa. Samuel deu uma risada curta, mas sincera. Significa que você pode respirar. O dia seguiu assim, com pequenas trocas, pequenos gestos. Nada grandioso, mas tudo real. Mais tarde, enquanto o sol caía e pintava o céu de laranja, Aline estava sentada no alpendre quando Samuel surgiu com 2 xícaras de café fresco. "Posso me sentar?" perguntou ele. "Claro." Ele se sentou ao lado, olhando o horizonte. "Se quiser, posso te mostrar a fazenda amanhã. Toda ela. Acho que vai gostar." Aline sorriu, tímida, mas verdadeira. "Eu gostaria sim." Por um longo instante, ficaram ali, apenas ouvindo o canto dos grilos e o vento batendo nas janelas. Não havia proximidade física, mas havia uma aproximação de alma, lenta, profunda, inevitável. E mesmo sem perceberem, os dois estavam aprendendo a conviver sob o mesmo teto, não como estranhos, mas como 2 sobreviventes, tentando entender o que restou de si depois de tanta perda. Mal sabiam que aquele começo simples seria a base de algo que mudaria toda a história de Serra Brava. Os primeiros dias de Aline na fazenda foram relativamente tranquilos, mas a paz foi curta. No fim da semana, Samuel precisou levar alguns sacos de farinha até a venda da vila. Aline, ainda insegura, mas querendo ajudar, insistiu em acompanhá-lo. "Tem certeza que quer ir?" perguntou Samuel, fechando a porteira. Aline ajeitou o vestido simples que tinha ganho da esposa de um vizinho, ainda com a costura meio torta. "Quero. Não posso viver escondida E sempre." Samuel respeitou, mas manteve o olhar atento enquanto ela montava o cavalo. Quando chegaram na vila, o burburinho começou imediatamente. Olhares tortos, sussurros abafados, gente cutucando o outro pelo cotovelo. Aline sentiu o corpo inteiro enrijecer, como se estivesse sendo empurrada de volta para aquele passado humilhante. Na porta da venda, Rita e Joana estavam conversando com mais 2 mulheres. Assim que viram o casal, os cochichos aumentaram. "Olha lá, a escolhida", murmurou Rita, com veneno na voz. "Coitado do Samuel, tão bonito." "E com ela", completou Joana. Aline baixou os olhos, tentando ignorar, mas Samuel ouviu. Ele parou diante das 4 mulheres, sem elevar a voz, mas com uma firmeza que cortou o ar quente da tarde. "Algum problema com a minha esposa?" As 4 empalideceram ao mesmo tempo. Rita tentou remendar. "Não, Samuel, imagina. Só estávamos dizendo que ela deve estar se adaptando." Ele cruzou os braços, encarando-as uma por uma. "Aline, respeito, merece, e vou repetir até o povo entender. Quem mexe com ela, mexe comigo." O silêncio tomou conta da rua. Aline, atrás dele, lutava contra as lágrimas. Não de dor dessa vez, mas de surpresa. Ninguém jamais a havia defendido daquele jeito. Ninguém. Rita engoliu seco. "Desculpe, não quis ofender." Samuel não respondeu. Apenas fez sinal para Aline entrar na venda com ele. Assim que passaram pela porta, ela respirou fundo, como se tivesse segurado o ar o caminho inteiro. Samuel não precisava ter feito isso. Ele colocou a mão de leve no ombro dela. Gesto rápido, mas sincero. Precisava sim. Tem gente nessa vila que só aprende quando alguém enfrenta. Aline se sentiu estremecer. Pela primeira vez na vida, alguém a tratava como uma mulher que merecia ser protegida, não como um peso. Enquanto Samuel pesava a farinha com o dono da venda, ela ficou olhando as prateleiras, tentando distrair a mente. Mas uma frase dita dias antes por ele ecoou dentro dela. "Eu não te escolhi pelo rosto." Algo nela começou a mudar, devagar, cautelosamente, mas mudar. Na saída da venda, mais um grupo de moradores observava. Algumas mulheres cruzaram os braços, homens cochichavam, crianças olhavam curiosas. Aline sentiu os olhares queimando sua pele. Foi então que Samuel, percebendo o desconforto dela, tomou a decisão que mudaria tudo naquele instante. "Aline", disse ele, alto o suficiente para toda a rua ouvir. "Caminhe ao meu lado." Ela o olhou, confusa. "Mas eu..." Caminhe uma ordem suave, quase um pedido.
Quando ela deu o primeiro passo ao lado dele, não atrás, o impacto foi imediato. A vila inteira arregalou os olhos. Ninguém esperava que o fazendeiro mais cobiçado e respeitado de Serra Brava colocasse a estéril rejeitada como igual. Nunca atrás. Aline sentiu algo que nunca havia sentido na vida: dignidade. Samuel manteve o passo firme ao lado dela. Não precisava dizer mais nada. Sua atitude falava por ele. Quando montaram nos cavalos para voltar à fazenda, Aline olhou para ele com os olhos brilhando. Obrigada, por hoje. Ele respondeu sem olhar diretamente, mas com sinceridade na voz. Você não precisa agradecer por receber o que sempre mereceu. Aline virou o rosto para frente, respirando fundo. Ali, entre poeira, olhares e passado, nascia algo que nenhum morador de Serra Brava conseguiria apagar. O início de um vínculo verdadeiro. E pouco a pouco, aquela história começava a virar, só que ninguém ainda percebia. Agora me diga, essa moça merece justiça, não merece? Deixem nos comentários, justiça por Aline. A chuva naquela tarde surgiu sem aviso. No sertão, tempestades assim eram raras, e quando vinham, vinham como se o céu inteiro tivesse decidido desabar de uma vez. O vento batia forte nas janelas, os trovões estremeciam a casa grande, e o cheiro de terra molhada invadia cada canto da fazenda. Aline estava na cozinha, ajudando a arrumar os mantimentos que Samuel havia trazido da última viagem à vila. Cada vez que um trovão estourava, ela estremecia, como se lembranças antigas viessem à tona sem pedir permissão. Samuel, observando de perto, percebeu que algo nela estava diferente. Aline, você está tremendo. Não gosta de tempestades? Perguntou ele, aproximando-se devagar. Ela segurou o pano do avental, nervosa. Não é a tempestade, é o que ela me lembra. Samuel esperou. Ele já sabia que a dor dela vinha de um lugar profundo, mas nunca a pressionava. Por fim, Aline murmurou. Foi num dia assim que... Piorou, meu filho. Samuel parou no mesmo instante. A chuva lá fora parecia reforçar o peso das palavras. Se quiser, pode me contar, disse ele num tom tão cuidadoso que parecia acolhê-la antes mesmo da história começar. Aline respirou fundo e dessa vez não segurou as lágrimas. No dia em que ele nasceu, começou uma chuva parecida com essa. Eu estava sozinha. A parteira ficou presa na estrada de lama. Ele nasceu fraco, Samuel. Tão fraco. Eu tentei segurar, aquecer, rezar, tudo ao mesmo tempo. Mas não resistiu até o amanhecer. Ela esfregou os olhos, mas a dor parecia antiga demais para ser apagada com as mãos. Depois disso, ninguém me ouviu. Ninguém perguntou como eu estava. Todos só apontaram o dedo e disseram que eu tinha falhado. A voz dela quebrou. Eu achava que talvez eles estivessem certos, que eu realmente não servia para ser mãe. Samuel então deu um passo, chegando mais perto, mas não tocou nela. Apenas se colocou ao lado, como se dissesse silenciosamente: Estou aqui. Aline, começou ele firme, você não falhou. Você lutou sozinha. Essa vila nunca soube o que é compaixão. Ela tentou respirar, mas soluçou. Às vezes eu penso que aquele menino só precisava de alguém melhor que eu. Samuel interrompeu sem elevar a voz, mas com uma força que a fez olhar diretamente para ele. Não diga isso nunca mais. Você perdeu alguém. Isso não te faz culpada, te faz humana. Aline ficou em silêncio, recebendo aquelas palavras como quem recebe abrigo depois de anos, na tempestade. Lá fora, o vento batia tão forte que as tábuas rangiam. E talvez por causa da força daquele som, talvez pelo desabafo inesperado, Aline se sentou no chão da cozinha, vencida pela lembrança. Samuel abaixou-se ao lado dela, sem pressa. Eu sei o que é perder alguém, disse ele olhando para o fogo do fogão a lenha. Também enterrei meus pais sozinho durante a seca. Não tinha ninguém para me ajudar, só a terra dura e o silêncio. Aline o encarou surpresa. Ele raramente falava de "se, dói", mas a gente aprende a respirar de novo, mesmo que leve tempo. Aline encostou a cabeça no joelho, exausta.
Eu queria conseguir respirar de novo, Samuel. Juro que queria. Ele respondeu firme, sem hesitar. Você já começou. Os dois ficaram ali, sentados lado a lado, enquanto a tempestade castigava a fazenda. Não havia toque, nem gesto exagerado. Apenas um silêncio compartilhado, que dizia mais do que qualquer palavra. Era o tipo de momento que une duas dores, até que elas passem a se reconhecer. E naquele instante, mesmo sem saber, Samuel e Aline deram o primeiro passo para um sentimento que ainda iria surpreender até mesmo o destino. Os dias seguintes à tempestade trouxeram um tipo diferente de silêncio para a fazenda. Não era aquele silêncio pesado de antes, feito de tensão e incerteza. Era um silêncio ameno, quase confortável, como se o ar começasse a se ajustar ao convívio de duas almas feridas. Aline acordou cedo, mas dessa vez não desceu a escada encolhida. Com passos firmes, como se estivesse finalmente se permitindo existir dentro daquela casa. Samuel estava no curral, preparando o alimento dos animais. Quando a viu, sorriu discretamente. "Dormiu melhor?" perguntou ele. "Um pouco, sim. Quer tentar alimentar as galinhas hoje? Posso te ensinar." Ela sorriu de volta com certa timidez. "Quero aprender." Samuel mostrou a ela como espalhar a ração, como colocar água fresca, como reconhecer quando estavam agitadas por causa do vento. Aline observava cada detalhe, absorvendo tudo como alguém que finalmente tinha um lugar para pertencer. No meio da explicação, ela riu quando um pintinho insistiu em seguir o próprio pé dela. "Ele gostou de você", comentou Samuel. "Ah, alguém precisa gostar de mim nesse mundo", respondeu ela, sem pensar. Samuel parou o movimento das mãos. "Eu gosto." Aline congelou por um instante, sem saber como reagir. Mas Samuel continuou sua tarefa, como se não tivesse dito nada além de uma verdade simples. Mais tarde, os dois caminharam até o pequeno córrego que cortava a parte baixa da fazenda. Aline caminhava um pouco atrás, mas Samuel percebeu. "Venha aqui do meu lado", pediu ele, oferecendo o braço como apoio. Ela segurou devagar, sentindo o calor da pele dele pela primeira vez tão de perto. Não era um gesto romântico, era cuidado, mas dentro do peito dela, alguma coisa começou a despertar. Samuel apontou para o horizonte. "Meu pai dizia que, quando a gente olha longe, entende melhor onde está." Aline olhar no céu aberto e, pela primeira vez, não sentiu medo do futuro. "Eu gostaria de ter conhecido seu pai", disse ela. "Ele teria gostado de você. Tinha um coração justo. Não se deixava enganar por aparência nem por boato." Aline respirou fundo, tomando coragem para perguntar. "Samuel, por que você sempre fala de mim desse jeito? Como se eu fosse boa?" Samuel virou o rosto para ela. "Porque você é, mas o povo acha que não. O povo acha muita coisa errada. Eu não vivo pela boca deles." O vento soprou forte, mexendo o cabelo dela. Aline apertou o braço dele, num gesto quase involuntário. "Obrigada por não desistir de mim", disse ela, com a voz carregada de sentimento. Samuel olhou para o chão, tentando esconder a emoção. "Aline, eu nunca considerei essa ideia." Os dois ficaram ali por alguns instantes, apenas ouvindo o som da água correndo. Quando voltaram para casa, ela ajudou a preparar o almoço. Cozinharam lado a lado, não como marido e mulher de conveniência, mas como duas pessoas aprendendo a compartilhar a vida. Aline picava os legumes, Samuel cuidava do fogo. De vez em quando, trocavam olhares tímidos, mas cheios de algo novo. À noite, após o jantar, sentaram-se no alpendre para ver o céu limpo, cheio de estrelas. Aline abraçou os joelhos pensativa. "Sabe, faz tempo que não sinto isso." "O quê?" perguntou Samuel. "Paz." Samuel olhou para o campo escuro à frente. "Eu também." Ela virou o rosto lentamente, encarando o perfil dele iluminado pela luz fraca do lampião. "Você acha que um dia a gente pode ser feliz de verdade?" Samuel demorou para responder. Quando falou, sua voz saiu profunda, firme. "Eu acho que já estamos começando." Aline sentiu o coração acelerar.
tímido e assustado, mas também esperançoso. Eles não estavam se apaixonando de um salto, estavam se encontrando, costurando o que o mundo tinha rasgado. E assim, sem pressa, sem medo, o amor começou a nascer. Não como paixão repentina, mas como cura. Os dois não sabiam. Sentimento ainda seria posto à prova e revelaria um destino que ninguém na vila poderia imaginar. Ali começava a transformação mais bonita da vida deles. Agora me digam, vocês já se inscreveram no canal? Vem muita história da época que vocês vão amar. A seca finalmente deu uma trégua e um médico itinerante chegou à região. O famoso Dr. Álvaro, homem de pouco mais de 50 anos, conhecido por viajar a cavalo, oferecendo consultas em troca de mantimentos. Era raro ver um médico por aquelas bandas, e a notícia correu rápido como rastilho de pólvora. Samuel estava no curral quando viu o alvoroço. Parece que o doutor chegou, disse um peão, passando por ele. Samuel limpou o suor da testa e olhou para a casa. Por um instante, hesitou. Mas algo dentro dele disse que aquele homem poderia ser útil. Aline estava na cozinha, tirando o pão recém-assado do forno. O cheiro quente se espalhava pela casa inteira. Ela nem percebeu quando Samuel entrou. Aline, o médico chegou na vila, disse. Ele? Ela levantou rápido, surpresa. Um médico? Aqui faz anos que não vejo nenhum. Samuel respirou fundo. Pensei que talvez fosse uma chance de você fazer um exame, algo simples, só para ter certeza de que está tudo bem. Aline abaixou os olhos imediatamente, como se aquela sugestão a machucasse. Samuel, o povo sempre disse que eu sou estéril. Não precisa tentar mudar isso. E se o povo estiver errado? Insistiu ele. E se não estiver? Respondeu ela, num fio de voz. Não, quero que você se decepcione comigo. Samuel deu um passo à frente. Aline, eu não estou com você por causa de filho nenhum. Ela respirou fundo, sem saber o que fazer com tanta gentileza. Mesmo assim, concordou em ir. Na vila, o consultório improvisado estava montado na sala dos fundos da venda. Dr. Álvaro era um homem calmo, de fala baixa e olhar sábio. Ele olhou para Aline com respeito, algo que já a desconcertou. Pode se sentar, minha jovem, disse ele. Vamos conversar primeiro. Samuel ficou do lado de fora, dando espaço. Dentro da sala, Aline contou sua história, sua perda, suas dores, o rótulo cruel que carregava. O médico escutou tudo com atenção, sem interromper. Ao final, pediu. Aline, me permita examiná-la. Não dói, não demora. Ela concordou. Minutos depois, o médico pediu que ela aguardasse na porta. Seu rosto parecia sério, mas não triste, apenas concentrado. Ele chamou Samuel para dentro. Samuel, preciso falar com você. O fazendeiro entrou, preocupado. O que houve? Dr. Álvaro limpou os óculos, respirou fundo e disse em tom firme. Essa moça não é estéril, nunca foi. Samuel arregalou os olhos, mas não disse nada. Era como se a informação fosse pesada demais para se dizer de uma vez. O médico continuou. O que ela viveu foi uma tragédia, mas não tem relação com infertilidade. Foi um parto difícil, sem assistência. Qualquer mulher teria passado pelo mesmo risco. Samuel engoliu seco. Tem certeza disso? Absoluta. E mais, ela está saudável, forte. Só carrega marcas emocionais que alguém muito cruel colocou nela. Os olhos de Samuel ficaram marejados. Algo raro para alguém tão duro por dentro. O médico tocou seu ombro. Mas cuidado, meu rapaz. Essa notícia não deve ser dada de qualquer jeito. Ela está fragilizada e você é a única pessoa em quem ela confia. Samuel respirou fundo. Eu não vou contar agora. Ela precisa se sentir inteira primeiro. O médico sorriu. Sabedoria também é cura. Quando Aline voltou para dentro, o médico sorriu gentilmente. Está tudo bem com você, muito bem. Ela franziu a testa. Mas você é saudável, minha jovem. Só precisa de paz e tempo. Ela olhou para Samuel, que apenas sorriu. Um sorriso leve, cheio de cuidado, mas que escondia algo importante. Aline acreditou.
E ali, naquele instante, sem saber, ela recuperou algo que o mundo havia arrancado dela: esperança. Samuel caminhou ao lado dela até os cavalos. Aline, emocionada com as palavras do médico, disse: "Ele falou que está tudo bem comigo. Você acredita nisso?" Samuel ajustou o cabresto do cavalo e respondeu: "Acredito. Acredito mais do que você imagina." Aline sorriu, inocente, sem perceber o tamanho da verdade que caminhava em silêncio ao lado dela. Eles voltaram para a fazenda com o céu aceso de estrelas e um segredo que mudaria o destino dos dois. O retorno de Samuel e Aline para a fazenda naquela noite deveria ter sido tranquilo. O céu estava limpo, as estrelas brilhavam como nunca e o vento fresco parecia anunciar um recomeço silencioso. Mas enquanto eles voltavam para casa, outra história se desenrolava na vila. E essa história carregava veneno. Rita, Joana e Beatriz se reuniram na varanda da venda, cada uma segurando uma xícara de café e uma amargura diferente. "Vocês viram como ela saiu da sala do médico?" disse Rita, cerrando os olhos. Saiu até leve, como se a vida tivesse sorrido para ela. Joana balançou a cabeça. "Deixa eu te dizer uma coisa. Mulher assim, que nasce para sofrer, não devia andar de cabeça erguida tão cedo." Beatriz, mais silenciosa, encarava a rua vazia. "O que eu não entendo é o que Samuel viu nela. Ele tinha todas nós ali, prontas para fazer de tudo, e escolheu justamente a estéril." Rita mordeu o lábio com raiva que quase tremia. "E você acha mesmo que ela contou tudo para ele? Nada. Ela deve ter se feito de coitada." Joana completou: "Samuel é bom demais. E gente boa demais sempre acaba iludida." Foi nessa hora que o xerife Nogueira apareceu no canto da rua. Ele caminhava devagar, como se já soubesse que ouviria algo que não gostaria. "Boa noite, moças." As três quase engasgaram com o café. "Noite, xerife," responderam juntas. Nogueira cruzou os braços. "Vocês falando da vida da moça de novo? Desse jeito a língua de vocês seca antes da chuva." Rita tentou se defender. "Não estamos falando mal, só comentando." O xerife ergueu uma sobrancelha. "Comentando? Então vou comentar também. Quem muito fala da vida alheia é porque não tem coragem de olhar para a própria." As três ficaram vermelhas. Antes de sair, ele completou: "Samuel está fazendo o que muito homem desse sertão não tem coragem: dar dignidade a quem o povo enterrou viva. Se vocês não conseguem enxergar isso, então a cegueira não está nos olhos dela, está nos de vocês." As jovens ficaram sem reação. Na fazenda, Aline e Samuel chegavam. Ela ainda parecia tocada pelas palavras do médico, mas algo ainda a inquietava. "Samuel, você acha que o médico falou aquilo só para eu não me sentir mal?" perguntou ela, desmontando do cavalo com cuidado. "Não," respondeu ele imediatamente. "Ele falou porque é verdade." Ela sorriu, mas havia um medo escondido ali. "Eu queria acreditar, mas é difícil depois de tudo o que ouvi." Samuel se aproximou com um semblante sério, mas acolhedor. "Aline, a vila inteira pode estar errada sobre você. E eu vou provar isso, nem que leve anos." Esse "eu vou provar" fez o coração dela vacilar. "Por que você faz tanto por mim?" sussurrou Aline. Samuel respirou fundo. Era uma pergunta que ele mesmo tentava responder. "Porque você merece. Porque alguém precisa quebrar essa injustiça que fizeram com você. Porque eu não quero que viva à sombra do que te disseram. E porque eu acredito em você mais do que acredita em si mesma." Aline desviou o olhar, rosto corado. Eu não sei como agradecer." Samuel balançou a cabeça. "Não precisa agradecer nada. Só viva. Só seja você. O resto a gente constrói." Eles entraram na casa. A lamparina, acesa, iluminava suavemente o cômodo, deixando o ambiente com um ar de aconchego. Aline observou Samuel pendurando o chapéu e guardando as botas. Era um ritual simples, mas ela nunca se sentira tão pertencente. Enquanto preparava o café da noite, ela arriscou uma conversa mais leve. "Samuel, acha que estou indo bem aqui na fazenda?" Ele sorriu, ajeitando a cadeira.
Aline, você trouxe vida para esse lugar. Antes, essa casa era silêncio demais. Agora, não sei explicar, mas tudo parece mais... Certo. Ela corou novamente, sem saber como responder. Samuel continuou. E você vai ver, um dia esses comentários da vila não vão significar nada. Aline olhou para ele por um instante mais longo que o normal. Havia algo novo no olhar dela. Confiança. Algo que ninguém jamais tinha despertado. E foi assim que, enquanto a vila fervia em inveja, a fazenda florescia na direção contrária, em cuidado, respeito e em um sentimento que crescia devagar, mas firme, tão forte quanto o chão de Serra Brava. E esse sentimento ainda seria capaz de virar o destino de ponta cabeça. Agora me digam, vocês amam histórias emocionantes da época como essa? Deixem nos comentários. Amo histórias da época para trazermos mais histórias assim para vocês. A fazenda estava silenciosa naquela manhã. O céu claro deixava tudo com um brilho dourado e o vento soprava suave, carregando o cheiro de terra molhada da última chuva. Samuel acordou cedo, como sempre, mas havia algo diferente em seu semblante. Um peso que não era físico, e sim emocional. Ele sabia que estava na hora de dizer a Aline algo que guardava desde a consulta com o médico, mas não queria que ela ouvisse como quem escuta uma notícia qualquer. Queria que ela entendesse, queria que ela acreditasse, queria que ela sentisse. Aline preparava o café quando ele apareceu na porta, segurando o chapéu na mão. Aline, posso falar com você um instante? Perguntou ele, com a voz mais séria do que o habitual. Ela levantou os olhos um pouco preocupada. Claro. Aconteceu alguma coisa? Samuel respirou fundo. Quero te mostrar uma coisa lá fora, no campo de girassóis. Aline estranhou. O campo de girassóis ficava a alguns minutos dali, num local que o pai de Samuel cultivava antes de falecer. Era um lugar especial para ele, e ela sabia disso. O caminho até lá foi silencioso. Aline caminhava ao lado dele, sentindo que algo importante estava prestes a acontecer. Quando chegaram, ela ficou sem ar. O campo, que costuma estar verde e modesto, estava completamente amarelo. Flores abertas, altas, iluminadas pelo sol. O vento as movia como ondas douradas. Samuel, isso está lindo. Eu nunca vi assim. Ele concordou com um aceno lento. Meu pai plantou esses girassóis para minha mãe. Ele dizia que quando o mundo estivesse escuro, elas lembrariam o caminho da luz. Aline sorriu levemente, tocando uma das flores. É bonito, mas Samuel estava parado atrás dela, nervoso como nunca esteve na vida. Aline, quero que você escute algo, fundo antes de pensar no que vai significar. Ela virou o corpo devagar, observando a expressão dele. Samuel, você está me assustando. Ele segurou as mãos dela, e dessa vez ela não puxou. Aline, você não é estéril. Ela congelou. Como assim? O médico me contou. Ele me explicou tudo. Você não é estéril. Nunca foi. Aline balançou a cabeça, recuando um passo. Não, não pode ser. Ele me disse que eu estava bem. Mas isso não. Samuel se aproximou. Aquele bebê... Com culpa. Não morreu. O parto foi difícil, não tinha parteira, você estava sozinha. Qualquer mulher naquela situação teria corrido o mesmo risco. Aline levou a mão à boca. Samuel, você sabia? Você sabia e não me contou? Soube no dia que fizemos o exame, mas você ainda estava frágil demais. Eu não queria jogar isso em cima de você sem que estivesse pronta. As lágrimas começaram a cair pelo rosto dela. Eu vivi anos achando que meu corpo não prestava. Samuel aproximou-se ainda mais com cuidado. Aline, único erro foi o que o povo colocou na sua cabeça, não o que aconteceu com você. Ela chorava de forma solta, profunda, não de tristeza, mas de libertação. Samuel, por que você fez isso por mim? Por que se importou tanto? Ele segurou o rosto dela entre as mãos pela primeira vez em toda a história. Porque desde o dia em que vi você na praça, eu soube que seu valor não tinha nada a ver com o que disseram. Eu enxerguei seu medo, sua força, sua dor. E
Eu me vi em você. Aline soluçou. Assim, Mesmo, isso não explica tudo. Samuel então disse algo que mudaria tudo. Eu fui até o campo de girassóis hoje cedo, porque queria coragem para te contar o restante. Restante? Ele respirou fundo. Aline, eu escolhi você antes mesmo de ver o saco na sua cabeça. Ela arregalou os olhos. Como assim? Você não sabia quem eu era? Sabia. O silêncio tomou o campo. Samuel continuou. Eu te via desde muito antes. Te via passando pela vila encolhida, com medo de olhar para cima. Te via fugir dos comentários, das risadas, dos julgamentos. E cada vez que isso acontecia, eu me lembrava de mim, enterrando meus pais sozinho. Aline levou a mão ao peito. Samuel, eu escolhi você, porque você carregava uma dor que ninguém via como deveria. Eu escolhi você porque sabia que ninguém mais teria coragem de te estender a mão. Eu escolhi você porque era você. As lágrimas dela caíram com força agora, mas eram lágrimas de reconhecimento, de um peso antigo finalmente despencando do peito. Você Samuel, não sabe o que isso significa. Eu achava que nunca seria amada de verdade. E você acha que eu teria te trazido até aqui se não amasse quem você é? Aline desabou no abraço dele, um abraço que ela esperou a vida inteira sem saber. Samuel a apertou com força, respirando fundo como quem finalmente encontra um lugar seguro. Ali, no meio do campo dourado, duas dores se encontraram, duas vidas se tocaram e duas almas se reconheceram. Mas essa não era a última surpresa. Ainda havia algo grande, reservado para o próximo capítulo. Porque aquele campo de girassóis guardava uma revelação ainda maior. Depois da revelação no campo de girassóis, algo dentro de Aline mudou. Era como se uma cortina pesada tivesse sido arrancada de sua alma. Ela voltou para a fazenda com o rosto leve, a postura ereta, como se finalmente acreditasse no que Samuel dizia desde o início. Ela era suficiente. Ela era digna. Era viva. Mas a vida, às vezes, tem um jeito inesperado de testar a coragem de quem decide recomeçar. Uma semana depois, Aline acordou com um enjoo estranho. No começo, achou que fosse apenas consequência do calor forte daqueles dias. Mesmo assim, continuou cuidando da casa e ajudando Samuel com as tarefas. Mas no terceiro dia consecutivo, levantando com náuseas, Samuel percebeu algo errado. Aline, você não está bem, disse ele, segurando o braço dela. Está pálida. Ela tentou disfarçar. Eu só preciso descansar um pouco. Deve ser o sol, nada mais. Samuel franziu o senho, preocupado. Você não é de reclamar. E nunca te vi assim desde que chegou. Aline sorriu, tentando tranquilizá-lo. Não é nada sério. Mas no fundo, algo dentro dela começava a sussurrar uma possibilidade que ela jamais ousaria admitir. Não depois de tantos anos, acreditando que seu corpo não era capaz. Não depois de tanto ouvir que nunca seria mãe. Só que o destino parecia querer provar algo. 2 dias depois, quando o enjoo veio acompanhado de tontura, Samuel tomou uma... Vamos chamar o médico, disse ele, sem abrir espaço para discussão. Aline abriu os olhos assustada. Samuel, para quê? Eu estou bem. Deve ser cansaço. Cansaço não derruba você assim, disse ele firme. Eu conheço o seu jeito. Ela tentou negar mais uma vez, mas ele colocou a mão no rosto dela. E aquela mão, tão grande e quente, parecia capaz de silenciar qualquer resistência. Por favor, Aline, deixa eu cuidar de você. Ela finalmente cedeu. Quando o Dr. Álvaro chegou, examinou Aline, com calma, atenção e um silêncio pesado. Depois, pediu que Samuel esperasse lá fora. O tempo se arrastou. Samuel caminhava de um lado ao outro, o coração batendo rápido, como se previsse algo grande, mas não sabia se era bom ou ruim. Quando o médico finalmente saiu, estava sorrindo, mas era um sorriso leve, quase emocionado. Samuel, entre. O fazendeiro entrou. Aline estava sentada na cama, as mãos tremendo, os olhos marejados. Quando o viu, tentou falar, mas não conseguiu. Então,
O médico tomou a palavra. Samuel, é melhor você ouvir da própria boca dela. Aline respirou fundo, tentando encontrar voz. Samuel, Ela levou a mão ao ventre. Eu estou grávida. O mundo de Samuel parou. Ele não ouviu mais o vento, nem o som dos cavalos, nem a voz do médico se despedindo. Só conseguia olhar para ela e para a mão dela pousada no ventre. Aline, você tem certeza? Perguntou ele com a voz embargada. Aline sorriu, chorando. Sim, o exame confirmou. Eu estou esperando um filho. Samuel colocou a mão no peito, como se precisasse segurar o próprio coração. Os olhos dele também se encheram de lágrimas. E Samuel Duarte, o fazendeiro forte e duro do sertão, chorou pela primeira vez em muitos anos. Ele se aproximou devagar, ajoelhou-se à beira da cama, segurou as mãos dela e disse algo que estremeceria Serra Brava para sempre. Você me deu o maior milagre da minha vida. Ela se inclinou para a frente, encostando a testa na dele. Eu achei que nunca seria mãe. E eu achei que nunca teria uma família, respondeu ele. Aline sorriu entre lágrimas. Samuel, isso não é só um filho. É a prova de que eu não sou nada do que disseram. Ele apertou as mãos dela, emocionado. A prova é você, Aline. Sempre foi. Os dois se abraçaram longamente, como se o mundo inteiro tivesse se calado apenas para testemunhar aquele momento. E foi assim, naquele quarto simples da casa grande, que o destino deles virou de cabeça para baixo. Não pela dor, mas por um milagre que ninguém, nem mesmo Aline, ousaria acreditar. Mas ainda havia algo maior. Algo que o passado guardava e que mudaria o final para um desfecho como ninguém jamais viu. Os dias seguintes à notícia da gravidez transformaram completamente a fazenda. Aline parecia renascer, caminhava com mais segurança, falava com mais suavidade e até seu sorriso, antes tão tímido, agora surgia espontâneo, iluminando cada canto da casa. Samuel, por sua vez, estava diferente também. Mais leve, mais presente. O mesmo homem, forte e musculoso de antes, mas com um brilho nos olhos que ninguém jamais tinha visto. Mas ainda havia algo que só Samuel sabia e que ele guardava desde o dia da consulta com o médico. Um detalhe que o campo de girassóis havia lembrado, mas que ele ainda não tinha tido coragem de revelar. E esse detalhe mudaria tudo. Naquela manhã, Samuel chamou Aline para caminhar novamente até o campo de girassóis. O mesmo lugar onde ela ouviu a verdade sobre si mesma. O mesmo lugar onde finalmente tinha se visto como mulher inteira. Aline, já com a mão descansando sobre o ventre, sorriu. Samuel, por que estamos voltando aqui? Porque você precisa conhecer algo que eu escondi de você. Não por mal, mas por respeito. Ela franziu o senho. Sem medo. Apenas curiosidade. Chegaram ao centro do campo. Samuel parou diante de uma pequena cruz de madeira, simples, mas cuidadosamente mantida. Aline tocou o peito, surpresa. Samuel, isso é uma sepultura? Ele assentiu. É. Com um nó na garganta, ela se aproximou. Pousou os dedos sobre a madeira lisa. Não havia nome, apenas uma data antiga. Quem está enterrado aqui? Samuel respirou fundo, encarando o chão. Meu pai. Aline arregalou os olhos. Seu pai? Mas você nunca me trouxe aqui antes. Samuel finalmente a encarou. Porque eu queria te trazer no momento certo. Porque há algo que você precisa saber sobre ele. Algo que muda a nossa história. Ela se aproximou, tocando o braço dele. Pode falar. Eu estou aqui. Samuel inspirou fundo. Meu pai, antes de morrer, me fez prometer algo. Uma promessa que eu nunca entendi completamente. Até o dia em que a escolhi na praça. Aline colocou a mão sobre o peito. Uma promessa? Sim, ele continuou. Meu pai dizia que um homem não deve escolher esposa pela beleza, nem pelo que o povo diz. Ele deve escolher alguém que tenha alma forte, mesmo que o mundo inteiro tente quebrá-la. Aline engoliu seco. Samuel, e antes de morrer, ele pediu para eu honrar isso. Ele disse, quando encontrar uma mulher que o mundo inteiro rejeita, mas que carrega dentro dela a coragem de continuar,
É essa que você deve proteger. É essa que você deve amar. Aline levou a mão à boca, as lágrimas já caindo. Samuel, isso é sobre mim? É, respondeu ele. Eu achava que nunca encontraria essa pessoa. E quando te vi pela primeira vez na vila, encolhida, carregando aquela dor sozinha, eu soube. Não foi pena, Aline. Foi reconhecimento. Ela começou a chorar, mas dessa vez segurou nas mãos dele. Seu pai te mandou me encontrar? Samuel sorriu com tristeza. Ele não sabia quem você era, mas sabia que você existia em algum lugar. E quando eu te vi, eu senti que aquela promessa era para você. Aline chorava sem parar. Samuel, eu nunca imaginei que alguém, algum dia, fosse me escolher por amor, muito menos por destino. Não foi destino, corrigiu ele. Foi escolha, a minha. E então, algo inesperado aconteceu. O vento soprou forte. Girassóis se moveram como ondas douradas ao redor deles. Ao ventre, sentindo uma pequena fisgada. Samuel, ele rapidamente segurou sua cintura. Está tudo bem? Ela sorriu entre lágrimas. Sim, acho que... Ele mexeu. Samuel ficou imóvel, como se o mundo tivesse parado. Não conteve o choro. Meu filho, Aline, nosso filho. Ela o abraçou com força. Ele mexeu, Samuel. Ele mexeu. E naquele campo de girassóis, diante da sepultura do pai, Samuel entendeu algo muito maior. Aline não tinha vindo para cumprir a promessa dele. Ela tinha vindo para cumprir a cura dele. E o filho que agora crescia no ventre dela seria a prova viva de que duas dores, quando se encontram, podem gerar vida, podem gerar luz, podem gerar futuro. Assim, a história termina onde começou, com uma escolha inesperada. E um amor mais forte que o preconceito, que o passado e que qualquer ferida. Aline não era a mulher estéril da vila. Nunca foi. Ela era a mulher prometida, não pelo destino, não pelo acaso, mas pela coragem de amar e ser amada quando ninguém mais acreditava. E Samuel, o fazendeiro solitário, finalmente entendeu: a maior colheita da vida não nasce da terra, nasce do coração. E você que está nos assistindo, o que achou dessa história emocionante? Deixe a sua opinião nos comentários. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar. Estamos rumo aos 100 mil inscritos, e isso só é possível graças a vocês. Agora clique na próxima história. Tem mais emoção, mais época, mais vida esperando por você. Nos vemos lá.